Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e mais uma vez vamos dar sequência à leitura bíblica em 100 dias, leitura esta nesta ocasião da Arte Almeida Revista e Corrigida, é a que nós estamos lendo, mas você também encontrará no canal outras leituras já adicionadas por aqui. Nas playlists você encontrará, por exemplo, King James, você encontrará NA, na NTLH e assim por diante, estarão disponíveis para você. Vamos juntos dar sequência a partir de 2 Crônicas, capítulo 18, mas antes vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade singular de estar na tua presença, de aprender mais de ti através da leitura da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, fica conosco. Que o teu Espírito Santo possa falar mais alto em cada um de nós. Amém. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és rei, eu. Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixemo-los? E eles disseram: Sobe, porque Deus a trará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sobre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel em um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaá, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim do Senhor, com este ferirás os sírios, até de tudo os consumires. Todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperará, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras do profeta a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetiza de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no trono, e o Todo-Poderoso Celestial em pé, à sua mão direita e à esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, o que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: Diz desta maneira a outro, e outro diz de outra. Então subiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentiras na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás, e também prevalecerá. Saí e fazei assim.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu espírito. Então Zedequias, filho de Kenaá, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: Por que, por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Toma Micaías e torna a levar a Amon, e o governador da cidade, e Joá, filho do rei. E disse: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que te tornares em paz. O Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel de entrar na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo Crônicas, capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. E o filho Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Porque por isso virá sobre ti a grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízos na terra em todas as cidades fortes, das cidades em cidades. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais de parte do homem, senão a parte do Senhor, e ele está convosco no negócio de juiz. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-os de fazer, porque não há Senhor nosso, não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos chefes, e dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor, sobre a causa das justiças, causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro, e em toda a diferença que vier a vós e de vossos irmãos que habitarem na sua cidade, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatuto e juízo, admoestai-o, que se não façam culpados para com o Senhor, não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos, fazei assim, não vos fareis culpado. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, fazei-os, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com eles, alguns dos outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram avisos a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em
Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá juntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse a Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força, poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nele e edificaram nela um santuário, teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier de espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome é nessa casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Sir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão ao pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé. Josafá disse: ouve-me, Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, e louvarem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai o Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo, louvando ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá a Atalia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E viera Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nelas fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E o quarto dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali o Senhor, para louvarem ali o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor
os alegrar acerca dos teus inimigos, e fora a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não desviou-se dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus pelos seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu toda piedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Fizeram os navios em Ezion-Geber, porém Eliezer, filho de Dodave, da Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que aliaste a Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Segundo Crônicas, capítulo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e coisas preciosíssimas, como das cidades fortes em Judá. Porém, o rei deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. O reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi com atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhes daria por todos os dias uma lâmpada, e ele e os seus filhos. E os dias de Jorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jorão passou adiante com os seus chefes e todos os seus carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que tinha cercado, como também os capitães dos carros. Também os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo do seu mando, porém deixara ao Senhor dos seus pais. E ele também fez altos montes de Judá, e fez o que se corrompesse os moradores de Jerusalém até ajudar, impeliu isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirás com um grande flagelo, e o teu povo, e os teus filhos, e as tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filhos, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Depois de tudo isso, o Senhor feriu as suas entranhas de uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, chegando ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas como doença, e morreu de más enfermidades. O seu povo
lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios e os arraial tinha matado todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, seu filho, rei de Judá, e era da idade de 42 anos, quando começou a reinar a Jerusalém, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Omri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe era uma conselheira para proceder impiamente, e fez que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, pois da morte de seu pai para a sua perdição. Também andou no seu conselho, e foi-se com Jorão. E foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, da rei da Síria, junto a Ramote-Gileade. Os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jezreel das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, Deus o abatimento de Acasias para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá, os filhos das mãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e trouxeram a Jeú, e mataram, e sepultaram, porque disse: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinham já casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se a destruir toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem Acasias tirou a quem matava, e pôs como sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabete, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia, de modo que não o matou, e esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Segundo Crônicas, capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança aos chefes das centenas, Azarias, filho de Jeorão, de Ismael, filho de Jonã, de Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do reino reinará, como o Senhor falou, a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: uma terça parte de vós sacerdotes levitas que entram de sábado será formada de porteiros, e uma terça parte será na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento de todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre a casa do Senhor, senão os sacerdotes, os levitas que ministram, estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas a todo o Judá, conforme tudo o que ordenaste o sacerdote Joiada, e tomou cada um seus homens que entravam no sábado, e com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das
centenas das lanças e dos escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e cada um com sua arma, não deste a banda direita até a banda esquerda da casa, a banda do altar e da casa e a roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, lhe puseram coroa e deram-lhe testemunho, e fizeram rei Joiada, seu filho, ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvor o rei, veio ao povo da casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, a entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. Todo o povo da terra estava alegre, tocava trombetas também, cantores tocavam instrumentos músicos, davam a entender que deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse: tirai-a para fora das fileiras e os a seguir morrerá a espada, porque disseram ao sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta do carvalho, à casa do Senhor, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo do rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e derribou, e eles quebraram seus altares, as suas imagens, e a mata do sacerdote de Baal mataram diante dos altares. E Joiada ordenou aos ofícios da casa do Senhor debaixo das mãos dos sacerdotes e os levitas, a quem o Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi, e pôs porteiros à porta da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo, nem coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei à casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Ziba de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, o sacerdote os levitas, e disse-lhe: saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro a todo o Israel, para preparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vos apresentai neste negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, chefe, e disse: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá, de Jerusalém, oferta de Moisés, servo do Senhor, da congregação do rei de Israel, da tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, os seus filhos arruinaram a casa de Deus, até todas as coisas sagradas da casa do Senhor, e empregaram-a em Baalins. E o rei deu ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora da casa de Deus, e publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor oferta de que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo alegraram e trouxeram oferta, e lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, sucedeu o mando do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei, o comissário do sumo sacerdote, e esvaziava a arca, e a tornava ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, juntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do Senhor, a casa do Senhor, e alugaram pedreiros, carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para prepararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação das obras fosse crescendo pela mão dos que restauravam a casa de Deus, e o seu estado ia fortalecer.
Depois que acabaram, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei Joiada, e deles fizeram utensílios à casa do Senhor, objeto de ministrar a oferta e perfumes, vasos de ouro, de prata, e continuamente sacrificavam holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era a idade de 130 anos. Quando morreu, sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e os ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa da sua culpa. Porém, enviou o profeta entre eles para fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos, e o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz o Senhor, porque transgredis o mandamento do Senhor, porquanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedra por mandamento do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, e lhe fizera, porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor verá e o requererá. Sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os príncipes do povo e todos os seus despojos, e enviaram o rei Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera poucos homens, contudo o Senhor deu nas mãos do exército uma grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, assim executaram juízos de Deus contra Joás, retirando-se dele, porque as grandes enfermidades deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e mataram na sua cama, e morreu, e sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram o sepulcro dos reis. Eis que foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, Amonita, Josadabe, filho de Sigri, o Moabita. E quando os seus filhos e a grandeza do cargo que lhe impôs ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã. De Jerusalém fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de coração inteiro. Sucedeu, pois, que vendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos e que feriu o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como a lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e pôs segundo a casa dos pais, por chefe de milhares, por chefe de centenas, por toda a Judá e Benjamim, e os numerou 20 anos, e daí para cima achou neles 300.000 escolhidos que saíram ao exército e levaram lança e escudo. Também de Israel tomou soldo de 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir comigo. Repita o versículo 7. Porém, o homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair? E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor para dar do que isto. Então separou Amazias as tropas que se tinha vindo a Efraim, para que fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em redor do
de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000, também dos filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha lançaram abaixo, todos os arrebentaram. Porém, os homens das tropas de Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja. Deram sobre a cidade de Judá e de Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grandes despojos. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, e tornou-se, pois, seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhes um profeta, e disse: por que buscastes outros deuses do povo a que seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, responderam: proseram-te por conselheiro do rei, cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, portanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem e vejamos-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha ao meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram no cardo. Tu, porém, eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se no teu coração para que glories. Agora, pois, fica na tua casa, porque te metereis no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém Acasias não lhes deu ouvido, por isto vinha de Deus, porque isso vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu a ele, a Amazias, rei de Judá, e viram face a face em Betel, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para suas tendas. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, Bet-Semes, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém, derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, num trecho de 400 côvados. Também tomou todo o muro de prata de todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, e Obed com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns. E voltou para Samaria, e viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto mais os anos de Amazias, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E desde os tempos de Amazias se desviou o Senhor, e conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele Laquis, e ali o mataram, e trouxeram sobre cavalos, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Segundo Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez no lugar de Amazias, fez rei no lugar de Amazias, seu pai, e edificou a Elate, e restituiu a Judá depois do rei, que o rei adormeceu com seus pais. Uzias era da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos, e reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Acasias seu pai, porque deu-lhe a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscaram ao Senhor, Deus o fez prosperar. Caiu, saiu, guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro e Gate, muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades de Asdod entre os filisteus. E Deus ajuntou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas e os amonitas. Deram presente a Uzias, e seu reino foi espalhado até a entrada do Egito, porque o fortificou totalmente, altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale dos
ângulos e o testificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto os vales como Campina, lavrado e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, que era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros das armas que saíram à guerra, em tropa, segundo o número da lista feita da mão de Jeiel, chanceler, e Maaseias, filho de e Maaseias, oficial, debaixo das mãos de Anani e dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais dos varões dos valentes era 2.600. E debaixo das cordas havia exército guerreiro, 307.500 homens, que jaziam à guerra com forças belicosas para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos até a funda para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenharias que tivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas às grandes pedras, e voou a sua fama muito longe, porque foi maravilhosa, ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração e corromper-se e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram o rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso saindo do santuário, porque transgrediste, e já será isso para ti honra a tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha incensário na mão para queimar incenso indignado. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra saiu na testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa de sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi expulso da casa do Senhor. E Jotão, seu filho tinha o seu cargo e para a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os seus primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com seus pais no campo, sepulcro que era dos reis, porque dissera: o leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Josadaque, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. E ele edificou a porta do alto da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel, e edificou cidades, montanhas de Judá, e edificou nos bosques os cabelos e torres dos castelos e torres. Ele também guerreou contra os reis dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele tempo deram 100 talentos de prata e 10.000 carros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhes trouxe os filhos de Amon também no terceiro ano. Assim fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, todas as suas guerras, os seus caminhos, eis que está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E tinha 25 anos da idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e dormiu Jotão com seus pais, sepultaram na cidade de Davi, e Acá, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, antes andou nos caminhos dos reis de Israel. Demais atos fez, imagens fundidas a Baalins, também queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou seus filhos conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos outeiros, como também debaixo de todas as árvores verdes, pelo que o Senhor Deus entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais feriram e levaram em cativeiro grande multidão
da grande multidão de presos que trouxeram de Damasco. Também foi entregue nas mãos dos reis de Israel e feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia 120.000 homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, varão, porém, de Efraim, matou Amasa e filho do rei, e Asricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos seus irmãos, 200.000 mulheres, filhos e filhas, saquearam também deles grande despojo, trouxeram os despojos para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, e entregou nas vossas mãos, e vós mataste com raiva. E vós matastes com raiva tal que chegou até os céus. E agora vos cuidais em sujeitar-vos os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas, porventura não sois vós mesmos entre os quais há culpados contra o vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornar a enviar os prisioneiros que trouxeram presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeezequias, filho de Salom, Amassa, filho de Adlaí, se levantaram contra os que voltaram da batalha. Eles disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vos intentais acrescentai mais nossos pecados, nossas culpas, sendo que teremos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tornaram os presos, vestiram os despojos, e todos que entraram, eles estavam nus e os vestidos e os calçaram, e lhes deram de comer e beber, e ungiram todos os que estavam fracos, levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e os seus irmãos depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acasias mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse. Além disso, também os edomitas vieram e feriram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram também nas cidades da Campina do Sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalã e Gederote e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timná, e os lugares da sua jurisdição, e Guinzu, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque Acás desviara de Judá, e todo se dera e prevaricara contra o Senhor, e veio a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acás tomou por porção na casa do Senhor e a casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Síria, porém não ajudou. E ao tempo de que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria se juntaram, eu lhes sacrifiquei para que me ajude. Porém, eles foram a sua ruína, e de todo Israel ajudou a casa, seus utensílios, a casa de Deus, e fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos a queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto pôs os seus altos e todos os caminhos, tanto o primeiro como os derradeiros. Eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá de Israel. Dormiu Acás com seus pais, sepultaram na cidade de Davi, porém não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha Ezequias 25 anos de idade, segundo Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou
29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu a porta da casa do Senhor e a reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e a juntou na praça do oriental. Ele lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa de Deus de vossos pais, e tirai o santuário e a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram o resto dos tabernáculos do Senhor, e se lhes voltaram as costas, também fecharam as portas dos alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e entregou a perturbação, a assolação, o assovio, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres estivessem por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servir e para serdes seus ministros, para queimares incenso. Então se levantaram os levitas de Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, e filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Alelel, e dos Gersonitas, filhos de Zima, e Eden, filho de Joá, dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Metanias, dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, dentre os filhos de Dutum, Semaías e Uziel e ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E o sacerdote entraram na casa de Deus, na casa do Senhor, para purificar e tirar para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas tomaram para levarem para fora, no ribeiro de Cedron, conforme, pois, a sacrificar ao primeiro mês, o primeiro e oitavo dia, e vieram ao pendre do Senhor e sacrificaram a casa do Senhor em 8 dias, e ao dia 10º, sexto do primeiro mês, e acabaram. Então entraram para dentro o rei Ezequias, disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a mesa da preposição e todos os objetos, também todos os objetos que o rei Acaz, o seu reinado, lançou fora da sua transição. Já preparemos, sacrifiquemos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou e, de madrugada, juntou os animais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino, pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse ao filho de Arão, sacerdote, e ofereceram sobre o altar do Senhor. E eles mataram bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram-lhe os bodes para sacrificar pelo pecado perante o rei e a congregação. E lhes impuseram as mãos, e os sacerdotes mataram com o seu sangue e fizeram a expiação do pecado sobre o altar, para conciliar todo o povo, e para que o rei tinha ordenado que fizesse aquele holocausto, sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor os símbolos com alaúdes, com harpas, conforme o mandado de Davi, Gade, o vidente, rei do profeta Natã, porque este mandado, rei do Senhor, por mão dos profetas estava, pois os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas, e deu Ezequias que oferecessem holocaustos sobre o altar. E ao tempo de que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto de trombetas, e tocavam com isso até o holocausto acabar. E acabando de oferecer o rei a quantos com que se acharam, e se prostraram. Então Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, e Asaf, o vidente, louvaram com alegria,
e se inclinar e adorar e responder. Ezequias e disse: agora vós consagrastes ao Senhor, chegai e fazei sacrifício de ofertas e louvores à casa do Senhor. E a congregação trouxeram sacrifício e oferta de louvor, todo o que tinha dessa vontade do coração trouxeram holocausto. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 60 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também as coisas sagradas, 600 bois, 3.000 ovelhas, e eram, porém, os sacerdotes 1.000, muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos levitas ajudaram até a obra acabar, até os que os outros sacerdotes sacrificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com a gordura e ofertas pacíficas, com as ofertas de vinho para o holocausto. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família. Amém.